Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Diogo, Arthur, Ângelo. Aos pouquinhos, Gringo Carioca, Ana Lu. Aos poucos, todo mundo vai entrando. A gente vai conversar um pouco sobre esse apaixonante universo de Duna. Thales já chegou por aqui. Já vou chamar ele pro bate-papo enquanto o pessoal tá chegando aí, tá certo, Thales? Eu vou só fixar aqui um minutinho. Vai balançar só um pouquinho, gente. Só fixar o comentário. Ok. Chamar o Thales para conversa. Lina, Aguinaldo, todo mundo chegando por aí. Boa noite. Olá! Estou assim com quase a minha Isso. roupa do deserto. Rasno. Que bom, meu filho, você está por aqui. A tua conexão ainda está, pelo menos eu não estou te vendo ainda direito. Deixa eu sair e entrar para ver se dá certo. Tá certo. Beleza. Gente, vamos entrando. Muito bom ter vocês por aqui. Eu acho que esse ano, mais do que nunca, Duna está trazendo muitas curiosidades, porque vai ter um filme no final do ano, né? Denis Villeneuve ele resolveu fazer essa empreitada de trazer novamente esse romance de ficção científica. A gente vai esperar um pouquinho o Thales voltar, mas vamos falando um pouquinho sobre esse geral. Duna é um livro de ficção científica escrito em 1965, e aí muitos de vocês podem até me perguntar assim, o que é que tem de tão relevante em Duna, nesse filme, nesse livro, em pleno 2020, né? E na realidade Duna nunca esteve tão atual como está agora. Ele nunca esteve tão, no sentido estrito da palavra, de necessidades, de prioridades. Deixa eu tentar chamar o Thales de novo aqui. Pá, pá, pá. Como hoje em dia. E a nossa live ela também vai tentar mostrar, ver se o Thales consegue entrar, como o Duna revolucionou várias situações, vários panoramas, influenciou filmes, influenciou séries, e tudo isso de romance, de ficção científica, que era uma literatura na época que foi lançada não era considerada uma literatura importante, de grande peso no mundo, mas Duna, ele é o livro de ficção científica mais vendido no mundo até hoje, certo? Isso é uma coisa que a gente tem que Eu deixar. tô aparecendo para ti ou não? Eu estou te ouvindo só, Thales. Então vai ser minha voz. Eu vou ser a voz. Você vai ser Eu vou uma usar a Bene voz Gesserit. Bene Gesserit e vocês. Pronto. Vai ser uma Bene Gesserit. Ótimo, não tem problema. Tá? Thales, eu estava falando para quem está chegando agora sobre o tema da nossa conversa, né? Por que que amamos Duna? E o que é Duna? Da onde veio, né? Duna a gente tem muito aqui no Ceará. E eu queria só primeiro falar que a gente aqui desse Instagram, o Duna Rocks Brasil, ele foi feito há um ano, mas o amor por essa obra, pelo menos da minha parte, é desde a década de 80. Mas a gente resolveu fazer um Instagram e aí começar a juntar no Brasil as pessoas que já tinham lido, que conheciam, que gostavam, para poder colocar mais pessoas que conhecessem mais a obra, que é uma coisa muito importante, é muito legal, é muito divertido, tem muita aventura, tem muito todo tipo de situação. E aí a gente começou esse movimento. Aqui no Brasil ainda é pouco, porque Duna foi traduzido primeiro pela editora Nova Fronteira, década de 80 e 90, A e aí edição depois que a eu editora. conheci foi essa edição. Pronto, eu também conheci por essa edição, Thales. E aí parou, ficou um hiatozinho de 5, 8 ou 10 anos, eu não tenho acesso à precisão, e a editora Aleph novamente publicou, né? Então, pouca gente ainda essa geração nova conhece Duna,
e a gente está tentando mostrar como ela é empolgante, como é interessante. Tu queria Para mostrar complementar todas alguma coisa? as primeiras edições que tu tem aí pra gente, é verdade. É verdade. Elas estão, se vocês olharem bem aqui o meu dedinho, eu coloquei elas bem bonitinhas aqui, né? Com a mais nova da Aleph, capa Da Aleph dura, ali. e Tu as já últimas chegou ao aqui. teu novo da Aleph? Isso. Chegou, não, chegou, só falta a última, né? A Aleph, são 6 livros. Eu acho que a gente pode situar que Duna são um universo, são 6 livros. O primeiro livro, Duna, foi publicado em 1965. Ele não foi publicado diretamente como um livro, ele foi publicado em revistas como uma história. Depois foi tentativa de colocar no livro, ninguém queria publicar, né? Aquela velha história do grande livro que ninguém quer publicar. E a ficção E científica, né, Pascoal? Que sempre foi desvalorizado como gênero literário e, enfim. exatamente. A ficção científica não era colocado como algo, uma literatura aprofundada, era mais uma questão de diversão e de pessoas que eram mais deslocadas, que não gostavam de estudar. Era muito parecido com a questão do quadrinhos, né? E Não eu era acho muito que no caso voltado. de Duna ainda tem uma coisa, Pascoal, que é o seguinte: a gente tem muito literatura de ficção científica ali na década de 70 nos Estados Unidos, através das pulp fictions, né? Aquelas revistinhas feitas com folha de jornal, muito baratinho, né? O próprio Isaac Asimov publicou em muitas pulp fictions, mas só que o Duna é cabeçudo demais para uma pulp fiction, né? Eu acho que nem as editoras de pulp fiction se interessariam muito por que ele é muito sofisticado, muito complexo. O que eu posso até falar para a gente também situar, quem não conhece, está chegando aqui para saber sobre esse universo de Duna, por que que amamos Duna. Então você vai imaginar o seguinte: um planeta árido, extremamente árido, ele não tem mar, não tem rio, não chove. As pessoas podem, de uma hora para outra, matar você para retirar a água do seu corpo, né? As aves e os animais daquele planeta, que é chamado Duna, se adaptaram e bebem o sangue das vítimas. Se você for fazer uma simples caminhada pelo deserto, de uma hora para outra pode surgir um verme gigante que vai te engolir. Né? Então você pode perguntar assim: pô, quem teria vontade de ir num planeta como esse? Qual é o sentido de você estar num planeta como esse que você não consegue? E além do mais, você tem que usar uma roupa, um traje em que ele vai fazer com que você não perca a umidade do seu corpo e tudo que você tem no seu corpo, fezes, urina, é reaproveitado, porque senão você pode morrer. Né? Então, qual é o interesse de ir para um planeta desse, né? E aí, a resposta é que nesse planeta existe uma especiaria, que ela é chamada melange. Ela Olha é os uma spoilers. droga. Vamos conversar sem Não, no spoiler. caso, é um roteiro, né? Ele tem uma droga que pode ampliar a consciência. Essa droga também ela pode curar você para determinados tipos de doenças. Ela prolonga a vida, então a pessoa pode chegar a 300 anos tranquilo, né? Existe um império, é importante situar, que não é atualmente, vamos dizer que é 10 mil anos depois da nossa era aqui do planeta Terra. Existe um império, um imperador, mais de 10 mil planetas, e eles são dependentes dessa especiaria que está unicamente no planeta Duna Arrakis, né? Que é o planeta Arrakis conhecido como Duna. E aí que surge toda a intriga do livro, que surge o protagonista, que é o Paul, é um rapaz de 15 anos de idade, ele é da casa Atreides. É interessante falar que esse império de Duna, ele é dividido como feudo. Como ele pega o Frank Herbert, o autor, ele pega o feudalismo, né? Na época do feudalismo, que as pessoas tinham reis, tinham duques, barões, ele coloca isso como modelo da época, um modelo político. O que é engraçado, né? Eu vou te interrompendo, viu? Também não se preocupe, não. A gente tem esses grandes modelos históricos quando os escritores como Frank Herbert tenta construir um universo como modelo, do mesmo modo que a gente teve o Tolkien pegando o lance da queda do Império Romano, né? Tem Sim, essas influências históricas. E isso talvez seja esquisito para as pessoas que leem Duna, por ser um romance
do futuro tem um sistema político feudal. E isso acho que às vezes dá uma bugada na cabeça do povo. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho, Thales, que eu vou mostrar para o pessoal, enquanto eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho, as cenas que foram liberadas do filme que está previsto para sair em 2020, dezembro de 2020, e como A vocês gente, estão vendo aí, e é ele vai mostrar. interessante porque assim, eu acho que esse mesmo conceito é tanto que, para quem a gente ficou fazendo uma brincadeira, recebi até um inbox falando assim: ah, mas Star Wars é um filme, não um livro, porque tem aquele meme famoso lá que tu postou e a Alep republicou. Mas, do mesmo jeito que o Star Wars também dá a entender, parece que é no passado e é futuro, e o Duna é no futuro, mas tem características de passado. Eu acho que esse conceito nosso de evolução, de história, como se para frente as coisas fossem mais evoluídas, e aí na evolução também o sistema político, né? O que seria mais evoluído do que uma democracia? E aí, geralmente, você tem nos Impérios Galácticos, como Duna, Fundação, é, Star Wars, gestões, o Império, feudalismo, coisas que são super atrasadas, politicamente falando, né? E acho que É, isso é interessante porque a gente fica assim, sabendo, vale, não é o futuro? e o interessante é que a gente vai fazendo a pesquisa sobre o Frank Herbert, né? E aí falando sobre esse feudalismo, eles são divididos em casas, né? Parece assim o Frank Herbert ele colocou de propósito a questão medieval, porque quer queira ou não está muito no imaginário da gente aquela questão das novelas de cavaleiros, né? Do Sim. cavaleiro que vai salvar a princesa, ou que ele tem uma jornada. Círculo Arturiano, Amadis de Gaulen, esse seria. Exatamente. Então, o Frank Herbert colocou propositalmente, existe essa questão, e existe um clima, sim, de magia, apesar de não ser aventura fantástica, apesar de não ter em nenhum momento, né, no Duna, algum tipo de magia, literalmente, como a gente conhece, como feitiçaria, mas existe todo um clima, toda uma situação de determinadas personagens que você fica encantado, você não sabe, às vezes, o que é que está sendo passado É por isso ali que é na. ficção científica e não fantasia. Exatamente, ficção científica. Mas aí que tá. Aí é interessante como ele coloca a questão das novelas de Cavaleiro, que em próprio Duna, o dragão, né? O dragão que o cavaleiro tem que matar nas novelas de Cavaleiro, no nosso caso aqui, no romance de Duna, seriam vermes gigantes que conseguem 300 metros, de até mais de 1 quilômetro, né? De comprimento, Gigante. que povoam essas areias do deserto, né? Então, as pessoas querem explorar Duna. Duna só é interessante, só é viável, só tem muita gente lá porque existe a especiaria. Fora disso, não tem nenhum tipo de interesse. As pessoas não iriam para lá para ajudar ou para montar o planeta, ou para ajudar as pessoas que estão lá. Duna é um planeta de exploração, tem que ser colocado bem claro disso, e as casas, né, que é colocado como casas, muito parecido como Game of Thrones, né, e aí também Game of Thrones se inspirou também com relação a casas, a intrigas Sim. políticas. Assim, que todo mundo saiba que assim, todos esses escritores e escritoras que a gente conhece hoje, eles leram Frank Herbert, né? Porque, como você colocou lá no começo, é o livro de ficção científica mais vendido. Então, influencia muita gente, influencia a indústria cinematográfica, influencia os jogos, influencia muita coisa. Então, a gente acaba aqui não conhecendo Duna, muitas de nós, mas a gente conhece o clima de Duna porque ele se desdobra em muitos filmes, em muitos livros, em muitos desenhos, em muitos jogos. É o livro que influencia. Esse é o primeiro motivo que a gente pode dizer que a gente chama Duna, porque ele é basilar na cultura que a gente chama de nerd, geek. Ele tá aí, né? E Duna também é interessante, quando ele surgiu na década de 60, ele pegou toda uma galera da década de 60 da contracultura, né? Então, a Lélia galera que Sequeira, estava Melange.
começando os direitos civis, estava começando a onda hippie, a questão psicodélica, a questão de não ter a guerra contra o Vietnã, toda essa questão, né? A questão da Nova ecologia. Era, a Nova Era é muito, né? Eu acho que toda a trama das Bene Gesserit é muito Nova Era. É muito uma coisa Sim, mística, religiosa, para instaurar um outro tempo. porque é como foi falado, o Herbert ele se assemelha, as pessoas às vezes comparam ele ao Tolkien com relação ao Senhor dos Anéis, não é a questão da história, de como foi construída, é a questão do universo, né? O universo de Tolkien é lindo, é cheio de detalhes, e o universo de Duna também é. E o Frank Herbert não era linguista, como era o Tolkien, né? Não era especializado. Mas o Frank Herbert ele teve essa ideia de criar Duna, Thales, porque assim, ele era jornalista, mas a vida dele sempre disse que ia ser escritor. E numa dessas reportagens, ele foi pesquisar lá como poderia conter o avanço de Duna no estado lá de Oregon, nos Estados Unidos. Ele fretou um aviãozinho para passar por cima, para olhar. Ele era muito detalhista, ele queria saber como funcionava. E ele olhando aquelas areias, ele disse: pô, essas areias parecem onda do mar e essas areias poderiam matar pessoas. Então, a partir daí foi a premissa para ele começar a fazer esse livro, né? Um mundo com planetas, e aí ele começou a ver a importância da ecologia. E Duna também tem um recado muito atual, é que ele propõe que todo tipo de super-herói, messias, profeta, ele é muito perigoso. Né? Se as pessoas seguirem determinado líder de forma fanática, religiosa, isso pode trazer consequências muito desastrosas para toda a humanidade. Então, além de entreter, porque o Frank Herbert ele tinha esse compromisso com o público, né? É interessante que eu vou até ler aqui, eu anotei algumas coisas, que ele diz o seguinte sobre o livro, né? Existe um acordo não escrito entre você e o leitor. Se alguém entrar numa livraria e gastar dinheiro suado em seu livro, você deve a ela algum entretenimento, tanto quanto puder. Essa sempre foi minha intenção ao longo da vida. Então, Herbert, quem quiser assistir Duna, que vai sair no final do ano, que tem o suprassumo do elenco, né? Assim, um elenco recheado de atores famosos, de atores jovens que estão muito populares, como o Timothée Chalamet, a Zendaya. E aí você pega gente que participou de Guerra nas Estrelas, como o Oscar Isaac. Você pega o cara que fez Aquaman, Jason Momoa. O cara que fez o Thanos, o Josh Brolin, Rebecca Ferguson. E aí você vai começando a colocar esse elenco e você fica na vibe, na confiança de ter um diretor, que é o Denis Villeneuve, que recentemente ele fez nada mais, nada menos, né, do que Blade Runner 2049, ele fez A Chegada, ele fez o filme Sicário. Então, um cara competente e que ama a obra. Então, isso tranquiliza um pouco os fãs. É, tá rolando muito comentário interessante aqui, viu, Pascoal? Antes da Se gente você quiser. prosseguir, era bom a gente dar uma olhadinha aqui, a galera tá se posicionando, já falaram que aqui o Marcos Vinícius, acredito, Não, é só Marcos, VPM Marcos. Creio que o Frank Herbert concluiu o sistema feudal na forma de governo como uma crítica em razão de muitas coisas evoluírem ao longo do tempo, mas a forma de governo e de poder permanecerem as mesmas com toda certeza. E isso influencia muito nas questões ecológicas, né? Que acho que esse é outro presente que Duna dá para a gente à frente muito do seu tempo, de trazer essa preocupação de como cuidar de um planeta, como salvar um planeta, e sempre atrapalhado porque as pessoas estão preocupadas com o poder, não estão preocupadas com as pessoas, com os planetas, né? O, Tem uma O pergunta. Alderico Leão, ele disse que não sabe se Duna é basilar, mas é influente. Olha, Alderico, eu vou dizer que é basilar e depois a gente vai conversar ali do cantinho. Eu acho que é basilar.
A Fala. gente brinca muito, né, Thales, com o pessoal de Guerra nas Estrelas, mas antes de tudo, Star Wars, eu sou fã, né? E aí eu sei dizer que se não fosse Star Wars no cinema, talvez a cultura de ficção científica hoje no mundo não fosse o que é, né? Ela é uma base, porque a Star Wars ela é uma base para essa popularização da ficção científica. Então, não, mas assim, mas que realmente George Lucas se baseou em muita coisa de Duna, isso aí é porque ele viu que era um material Ele, bom, né? Não só fazer isso. ele, ele é um dos. E aí eu vou falar algumas coisas, para quem não sabe. Por exemplo, o George Lucas ele colocou a questão da família Skywalker, né? Que tinha a Leia e o Luke. E aí ele se influenciou diretamente em Duna, que também trabalha uma família ao longo dos séculos, de milênios, de milhares de anos, que é a família Atreides. Não vou dar spoilers, tá, pessoal? Não se preocupem, que a ideia aqui é só mostrar como a gente ama. A gente vai fazer só algumas comparações. E o Frank Herbert tinha o Paul Atreides e a Alia, né? Inclusive, Leia é influenciado pelo nome Alia. A gente vê que Tatooine, que é o planeta onde se originou o Luke, tem dois sóis, é um planeta deserto que tem dois sóis. E Duna Uhum. é um planeta deserto que tem duas luas. E o mais influente, assim, é, no caso, os Jedi. Os Jedi foram inspirados na ordem feminina de Duna, de Frank Herbert, que é a Bene Gesserit, que elas também possuem um aperfeiçoamento. Só para vocês terem uma ideia de como Tem é a esse voz, universo. né? Os Jedi têm a força e elas têm a voz. Eu acho que a gente podia até falar, Thales, de como é esse universo fantástico, de que tipo de classes, de pessoas e de situações que acontecem que parecem magia, parecem algo fantástico e na realidade é o ser humano, né? As É, Bene Gesserit, como eu vou falar das diria, Bene como diria aquela personagem dos anos 90, isso não é magia, é tecnologia. é tecnologia. Lembrando que Duna, para quem não conhece ainda a obra, ela acontece 10 mil anos depois da nossa Terra. Houve uma grande revolução, chamada Jihad Luteriana, que destruiu Exatamente. todas as máquinas pensantes, todas as inteligências artificiais. A Então, Júlia tudo Mello aquilo já ali, até colocou aqui sobre isso, que o desuso das tecnologias de inteligência artificial influencia bastante esse resgate de um feudalismo, entre outras coisas. Não tem tecnologia de inteligência artificial porque ela foi a causadora do declínio da humanidade. exatamente. A humanidade usou, segundo a história, a humanidade começou a usar a inteligência artificial para seus próprios prazeres, só que a partir daí homens começaram a usar a inteligência artificial para escravizar outros homens, isso se tornou insustentável, houve uma grande revolução por parte dos humanos, tudo foi destruído e ficou apenas o maquinário que poderia ser utilizado como naves espaciais, mas não poderia nem não ter um tipo de inteligência artificial. Então, como é que essas planetas se comunicavam, né, Thales? Já que não tinha a condição de ter uma inteligência artificial para guiar as pessoas no espaço. Aí vai surgir as sociedades, que no caso é a guilda espacial, e aí lembrando que Duna, Arax, ele faz com que surja a melange, que é a especiaria que dá todo esse tipo de poderes ampliados para as pessoas, né? Prolonga a vida, faz com que a pessoa veja um futuro, tenha presciência, consiga curar suas doenças, consiga ativar coisas no seu inconsciente que você achava que não tinha. E aí surgem as Bene Gesserit, que são elas que têm o controle absoluto do corpo, a guilda espacial, que eles se transformam, eles são as pessoas que tomam e ingerem especiaria em quantidades muito altas, e a partir daí eles conseguem navegar por todo o universo, as pessoas dependem dessa guilda para poder levar de um planeta para o outro, só eles fazem isso, eles não usam computadores, máquinas, somente com ampliação Quase da sociedades percepção. secretas todos, né? Porque a guilda também ela é muito misteriosa, as Bene Gesserits são super misteriosas, cada grupo, né, tem os seus segredos, o que as mantém salvo do imperador, né? O imperador que se não, eles não tivessem esses segredos, o imperador mandava em tudo. Então esse poder absoluto do imperador é dividido com essas grandes influências.
eu também vou responder algumas que estão perguntando se vai deixar essa live gravada. Nós vamos deixar a live gravada. É o início, né, Thales, de conversas sobre Duna. Somos fãs, tá? Ninguém aqui é expert em youtuber, nada. Nós somos fãs, a gente lê. Eu acabei não falando, e o Thales também não. A gente vai falar agora rapidamente, porque eu queria também só responder algumas coisas. As lives, a ideia é fazer semanalmente. A gente vai combinar se vai ser todo sábado, esse mesmo horário, ou um outro horário à tarde. A próxima live vai ser sobre Duna no cinema, né? Como é que foram as adaptações do livro Duna no cinema e na TV, em várias situações. Deixa eu ver o que tem mais. Perguntaram sobre a questão do mudança de gênero no filme. O Frank Herbert, as pessoas Eu acho que perguntam. antes disso, amigo, eu acho que antes disso, a gente tem que entender, isso eu vou falar como pessoa que estuda literatura, dá aula sobre essas coisas, adaptação, né? É que a gente fala de transcrição semiótica e todas essas coisas. A gente tem que entender que livro é livro, filme é filme, quadrinho é quadrinho, musical é musical. Então, a gente não pode ficar chiitamente preso a, nem sei se esse termo é bom de ser usado, né? Perdoe, mas a gente não pode ficar nessa onda de querer que algo seja transposto para uma outra mídia, em um outro tempo, de maneira tal qual é o texto original, né? E a gente for Sim, pensar em cinema, hoje a gente tem um público que assiste cinema e a gente quer que não tenha só um filme, a gente não quer que só tenha dois filmes, como o Villeneuve anunciou, mas a gente quer que esse universo, que é riquíssimo e foi tão pobremente adaptado para a TV, né? E com aquela série que eu particularmente não gosto, e o David Lynch, né, com aquela mágoa de cabocla que ele tem de eu não fiz, meu filme é bom, mas a gente sabe que não é tão bom assim. E assim, a gente quer que o filme dê muita repercussão, muita gente assista, para a gente ter Duna em produtos de qualidade, né? Imagina se um Duna adaptado, série, como está prometido, né, das Bene Gesserit, para HBO, tão bom quanto foi Watchmen. Seria incrível, né? Vale a pena, merece. Então, por isso, acho que mudar o gênero, a gente precisa de mais mulheres no cinema, nos quadrinhos. E, assim, quando o Frank Herbert escreveu, essas questões de gênero já existia, mas elas não eram tão fortes e tão presentes, elas não influenciavam nessa maneira, nessa toda a cultura pop que é carente, sim, de mulheres. É carente de representação. Por mim, pode mudar o gênero, não ter nenhum problema. Para mim, não, não. e eu estava lendo algumas entrevistas do Frank Herbert e também algumas do filho dele, né? O Frank Herbert, ele morreu em 86, ou foi 87, não estou lembrado agora aqui. Mas antes disso ele falava que a obra dele não é uma Bíblia. Uma das coisas, por que eu digo que Duna é atual e por que Frank Herbert não se incomoda de forma alguma de mudar a obra dele. Na época que saiu o filme do David Lynch, em 1984, que mudou muita coisa, mas foi muita coisa estrutural. Até o final é uma coisa assim que você não imagina, né? E aí depois a gente vai falar em outra live sobre esse filme. Mas o próprio Frank Herbert estava presente lá nos estúdios vendo o cinema, né? Vendo as gravações, aliás. E ele autorizou as mudanças. O filho dele foi perguntado se o Frank Herbert apoiaria a questão do Me Too, questões feministas, com certeza. Com Ele certeza. não quer que a obra dele, porque a obra dele é exatamente isso, é mostrar que as pessoas podem mudar. Ela é uma jornada do herói, ela é uma típica jornada do herói até um certo ponto. Como ele Eu, fala, ele eu quer. não acho que ela seja uma jornada do herói tão classicamente como é colocado, por exemplo, É, num Star Wars da vida, né? Eu acho que ela não, tem não. muitas variações, assim, tem muitas coisas. E é a maior riqueza do Duna, de ser, na nossa opinião, não sei na sua também, de ser com certeza um dos melhores livros de ficção científica. Porque ela é muito colorida, tem muitas nuances. Sim, ela faz com que você veja a questão política, religiosa, a questão ecológica, e você ainda fica desesperado para saber o que vai acontecer com o seu personagem. E ele é recheado de personagens cativantes, de personagens
misteriosos, ele coloca bem ali no início, você até pensa que vai ter aquele maniqueísmo de bem contra o mal, né? Ah, você é a casa ruim, eu sou a casa boa, eu vou lutar contra você. E isso logo nas primeiras dos 150 páginas, 100 páginas, já é colocado abaixo. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. Por isso que eu digo que quando o Frank Herbert diz que você vai se divertir vendo Duna, vai se divertir, porque está lá o iníciozinho, um garoto de 15 anos que foi treinado dentro das habilidades de luta para ser um duque, e de uma hora para outra, tudo muda na vida dele e ele tem que reencontrar um caminho. Né? E aí a jornada do herói, né? Começa essa jornada do herói. Mas não é só essa jornada do herói. Ele mostra que existe uma falha. Né? Esse arquétipo de jornada do herói, existe uma falha. E aí, no caso, quem lê o livro sabe que o que é que ele vai potencializar mais. Só a questão do risco do Messias. E eu não sei se você vê também, Thales, a questão de Duna. O Frank Herbert falava muito que as pessoas tinham que a pensar por si mesmo. Né? O que ele queria com o Duna era que você também seguisse a jornada do Paul Atreides, mas que você pensasse por si mesmo. Né? Conseguisse ter a sua consciência, despertar a sua consciência diante das coisas que estão por aí, que não aceitasse tudo de forma rápida, ou porque alguém mais importante, ou porque um religioso falou isso, ou porque um líder político falou isso. Ele disse que você tinha que sempre ver, estudar, que não era tudo que as pessoas passavam poderia ser algo, mas tem um plano dentro de um plano. Ele sempre disse Isso que você tem que eu estava pensando nisso, você acredita? Que justamente porque a vida é planos dentro de planos e dentro de planos, principalmente quando você fala em política, né? E aí eu estava lembrando, Pascoal, quando a minha primeira vez que eu tive contato com o livro Duna e a sensação que eu tive, porque assim, eu sou um típico leitor de ficção científica que começou pelos clássicos, os clássicos mesmos, antes Mary Shelley, Frankenstein, H.G. Wells, aí depois as distopias, Adolf Huxley e tal, e assim, um pouco de Júlio Verne, que ele é meio fantasia e meio ficção científica, e eu já tinha, e depois Asimov, profundamente, um mergulho grande que eu dei na obra de Asimov quando era jovem, era muito apaixonado por tudo de robô, todos os contos e todo aquele universo incrível. Mas quando eu li o Duna, eu achei que tinha uma coisa muito diferente. Eu já li adulto, né? Também tem isso. Acho que ajuda muito a gente ter essa primeira leitura adulta, porque você fala assim, nossa, que negócio é esse? Não é só uma história, assim. E as coisas vão ficando durante a leitura cada vez mais complexas. E eu acho que isso que é o divertido do Duna. Porque você tem uma boa história no começo, uma boa trama, e a gente adora trama, né? A gente adora essas intrigas e tal. E depois de estourar essa trama, que é o primeiro auge, o livro vai ficando cada vez mais complexo e você já foi conquistado pela trama, então você vai mergulhar profundamente em todas as consequências que essa trama tem escondida nela, né? São planos dentro de planos. isso. Perguntaram aqui também sobre o uso da voz, é o que mais se aproxima do lado místico. Uma das coisas, sim, quando a sociedade Bene Não, Gesserit ela assim, surge, é mística, mas não é. Por quê? não é exato. Você Por causa fica naquele. exatamente da jihad. Imagina só, desculpa, Pascoal, eu fico pensando assim, a gente que, se não tivesse computador, lá na missão Apollo 11, a gente tem uma grande matemática negra, maravilhosa, uma grande cientista, Alice Ball. Ela era um computador também, ela era uma matemática, ela usava toda a sua capacidade e fazia cálculos gigantescos na mente dela que você não faz, que a gente precisa de um computador para fazer esse cálculo. Se não Isso é tiver importante. o que a gente teria como desenvolver do uso de pensar, de calcular, de prever e tal, a chegar numa ideia de, imagina só, a oratória, né? Os gregos já faziam isso, ensinavam você a falar para causar efeito nas pessoas. E a premissa da voz é justamente essa também. De o que você
como você organiza o pensamento, como você organiza a linguagem do que está ao entorno, você pode mudar as coisas mais sutis e as mais complexas. E cientificamente, né, Thales? Porque percebam, quem não viu, não conhece ainda a Duna, a sociedade secreta das mulheres, só são mulheres, as Bene Gesserit, não existia mais um computador. Então, não existia mais essa máquina inteligente que iria fazer as coisas. O que eles fizeram? Eles aperfeiçoaram o ser humano ao máximo. As Bene Gesserit, elas conseguiam fazer com que elas poderiam escolher o sexo dos filhos dela. Se elas tomassem um veneno, elas poderiam modificar a química do veneno pelo organismo, né? Podiam prolongar a vida. Quando você ficava conversando com elas, elas iam examinando quais seriam as suas falhas de caráter, o que é que você poderia ser usado para influenciar você, para colocar você com medo. E elas falavam determinadas frases com determinados tons que atingiu exatamente aquele ponto fraco da sua estrutura. Ou você obedecia, ficava lá para obedecer, ou você era convencido. Então elas eram temidas em todo o império, apesar de que estavam politicamente envolvidas em tudo. Os mentats, que acabou de falar o Thales, né, sobre essa grande mulher da NASA, negra, né, que fazia essas computações na cabeça. Os mentats eram computadores humanos. Como não poderia haver inteligência artificial, a galera conseguiu chegar a um nível de raciocínio que eles conseguiam. Era praticamente uma previsão de futuro científico. Com todos os dados que eles recebiam, precisariam ser alimentados por muitos dados, eles conseguiam chegar a uma estratégia ou militar ou econômica e conseguiu ter aquele efeito. O pessoal da guilda espacial, a função deles também era outra sociedade secreta, era levar as pessoas de um planeta para o outro, e eles conseguiam fazer isso através de naves espaciais, mas quem guiava as naves não eram computadores, eram eles. Então, eles tinham E estava sob efeito de uma especiaria geriátrica, né, porque ela altera também até questões de idade. E a gente tem que lembrar que o Adolf Huxley, ele escreveu um livro chamado As Portas da Percepção. E no livro As Portas da Percepção, ele já colocava essas questões de como as drogas podem alterar o nosso estado mental e fazer com que a gente consiga perceber coisas que uma pessoa que está no estado mental normal não consegue perceber, né? Então, esse conceito da droga influenciando o estado mental já está aí no Huxley, que é contemporâneo do Frank Herbert, assim, meio que contemporâneos, né? Que o Huxley também, ele vive, acho que mais ou menos nesse período, não sei as datas exatas. E bem como eu estava te falando, a questão da contracultura. Olha como, assim, as pessoas perguntam, você acha que Duna vai fazer sucesso no cinema? Eu acho que Duna chegou na hora certa. Carlos, porque se a gente pegar todo o clima da década de 60 e jogar para hoje, 2020, nós Né? estamos realmente perto de muitas dessas situações. O que é que a gente vê? A gente vê um aumento de líderes carismáticos usando a religião de forma populista para poder prender as pessoas. Isso aí você vê em todos os países, né? Não é uma coisa particular aqui nossa. A gente vê várias situações de movimentos, de coletivos que surgem em oposição a essa situação. A gente vê um extremismo binário, né? As pessoas estão divididas, elas não conseguem ter mais uma opinião, que é uma outra coisa que o Frank Herbert coloca no livro dele, é o caminho dourado, você tem que achar um caminho do meio. A gente está vivendo em situações em que as pessoas têm as suas opiniões, segregação de pensamentos, cada um quer pensar do seu momento, violência extrema, Fanatismo exploração, religioso. fanatismo religioso e um vírus, né? E um vírus e mostra quão pequeno nós somos em relação ao planeta. Né? Porque a gente pensa que nós mandamos no planeta, nós fazemos parte. Né? E o Frank Herbert, ele avisa. Então, eu acho que as pessoas vão ser tocadas. Da mesma forma que Matrix chegou em 1999, próximo da virada do ano de 2000, século XX. Claro que o século XX ia ser em 2001, mas assim, tinha toda aquela mística do ano 2000, que os computadores iam zoar. O bug do Ia ter mudanças. O Matrix pegou esse clima
E aí eu comparo muito Matrix com Duna também, porque existe um pouco dessa jornada do herói também desconstruída depois. E tava todo mundo naquele ritmo, e chega aquele negócio de pancadaria, Kung Fu, mas filosofia, né? Então Duna vai ser mais ou menos isso. Vai chegar com muita aventura. O Villeneuve mostrou nas suas entrevistas que vai ter sim pancadaria, vai ter correria, ação, Especial, mas explosão, tudo que a gente gosta, né, amigo? tudo que a A gente gente gosta gosta disso. aqui. Mas ali é o que Herbert gostava de dizer. Eu quero dar diversão, mas ali estão minhas pérolazinhas inconscientes. Você vai ler e depois você vai começar a despertar que não é só aquilo, né? É o É, que ó, aqui ele. estão falando do Blade Runner, mas eu acho que o Blade Runner tem um agravante, viu, Máfio? É que ele é um romance ficção noir, ele é uma ficção científica noir. Né? O Philip K. Dick, ele gosta dessas coisas, de fazer isso. E talvez o noir não é esse não é o tempo do noir, porque o noir é muito lento, é muito parado, e acho que talvez por isso o Blade Runner não fez tanto sucesso. Eu também concordo. O filme é lindo, É lindo, esteticamente é excelente lindo, de ver. é excelente de ver, mas realmente ele não pega o grande público. Quando o Villeneuve ele fala que Duna, o filme, né, ele vai ser um Star Wars para adultos, muita gente pegou como uma ofensa, né, para Star Wars. Mas com certeza não, ele não quis falar que era como ofensa. Ele quis exatamente colocar que vai ter essa questão de ação, de você ficar ali com os olhos grudados na tela, o que, é que vai acontecer. Eu fico imaginando quando surge a primeira imagem do Mas, né, amigo? Shai As Hulud, o naves tem verme que de ter, Duna. tem que fazer essa coisa bem bonita, ele não vai ser tão ousado quanto seria o famoso Duna, que nunca aconteceu, né? Mas isso a gente tá entrando muito no assunto do filme, né? Estou gastando o assunto da próxima live. Mas a O pessoal adaptação que nunca estão falando saiu, aqui, o Marvel. pode. Pascoal, mas hoje o público parece que está preso na caixinha da Fórmula Marvel. O público não deu bilheteria para o Blade Runner de Villeneuve. Ah, você até falou, né? Eu acho também que eu acho que também posso comparar a Duna, Thales, se você concorda, com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis também não tem um público, claro, fiel, Sim. mais na Europa e nos Estados Unidos, mas para filme era algo muito arriscado. É uma temática complicada, complexa também de colocar nas telas, com filmes de 2 horas, 3 horas de duração, e Sim. conseguiu ser um sucesso. Né? Então a gente E também assim, né? espera. E o Senhor dos Anéis, eu acho muito, tem muitas coisas parecidas de Senhor dos Anéis com Duna nessa, quando você pensa em construir o universo, né? O Senhor dos Anéis, os livros não têm um apelo tão grande com os jovens como tem os filmes, né? E isso acontece, né? O Harry Potter mesmo, tem gerações de pessoas que assistiu todos os filmes do Harry Potter, adora e não viu os livros. É uma questão também geracional, de gênero, de como esses livros são apresentados. Tem muitas coisas por detrás. E esse é um desafio grande para Duna, porque Duna, o leitor, o fã de Duna, ele é um fã mais velho, né? Mais Uhum. envelhecido. E o filme agora sai em 2020 e colocando como os dois protagonistas, que o Timothée Chalamet e a Zendaya, que estão aí na crista da onda de fãs, de fã-clubes, de todo mundo seguindo, foi uma ótima escolha. Eu acho que foi perfeita e vai trazer essa galera jovem, junto com outros personagens também que fizeram filmes da Marvel, da DC, e isso vai casar de uma forma perfeita. Vai ser bastante cultuado, espero, né? O filme vai ser dividido em duas partes. A previsão seria 18 de dezembro de 2020, mas vivemos nessa situação de pandemia. Inclusive, vários atores e quem participa da produção do filme fala que Duna vem exatamente na hora também que às vezes a gente precisa sair um pouco, não ser alienado disso, obviamente. Ninguém está ficando. O Duna não vai deixar ninguém alienado. Mas você tem que sair, às vezes, um pouco disso, ir para um outro planeta, ver uma outra estrutura, e depois você volta com ânimo renovado para encarar o que tem que encarar aqui
na vida real, né? E aí coloco também, novamente, aquela expressão de Matrix, o deserto do real. Duna está muito aí, né? O deserto literal, né? Existe o deserto do real e o deserto literal. E o deserto, tá? Uma coisa que eu também percebi é que o imperador e todas as casas que tentam explorar Duna, eles levam a sua tecnologia, sua alta tecnologia, que não funciona. Não São funciona vencidos no pelo deserto. deserto, É né? lindo isso. Eles não conseguem controlar, eles não têm como, se eles colocam lá, que a especiaria ela aparece lá nas areias, eles têm que colher direto da areia, eles botam a máquina deles lá, mas assim que eles começam a colher, a todo tipo de vibração que eles fazem lá, o verme de areia, ele controla lá todo aquele território, ele vai lá para destruir aqueles aparelhos. Então eles sempre têm que tirar o aparelho. Então eles não conseguem controlar. Eles não podem usar nenhum aparelho eletrônico que as tempestades destroem. Então isso mostra um pouco o que o Frank Herbert queria, em que as pessoas não podem achar que vão controlar a vida. Né? E Não, você não pode pensar somente nessa questão financeira. E os Fremen, que a gente acabou não falando, os Fremen são um povo nativo de Arawaks, que moram lá, eles têm as características de ter os olhos completamente azuis, pelo vício da especiaria, pelo constante uso, e porque lá também no planeta todo a especiaria está na no verdade, ar. amiga, a especiaria ela é tão importante para a vida, né? Para a vida dos Fremens, talvez eles não sobrevivessem no deserto se não existisse essa especiaria. O vício da especiaria é esse. Quem começa, se depois parar, morre porque sem a droga. Tem que ter a droga sempre. Por isso que é o desespero que as pessoas têm. E aí, em contrapartida, os Frame, eles moram nesse deserto, que para as pessoas de fora é algo horrível, é algo assustador, é algo que as pessoas têm nojo, detestam, e eles se adaptam, eles convivem, eles andam no ritmo do deserto, né? Porque é engraçado que para você caminhar nas areias sem chamar um verme, você tem que andar sem ritmo. Você não pode andar no seu ritmo racional, cartesiano, colocando o seu pezinho um na frente do outro. Não. Você anda sem ritmo, né? E os frames não, eles conseguem se adaptar ao meio ambiente, à ecologia daquele planeta, a respeitar e a mostrar que pode-se sim, a partir de algo tão rude, tão sem nenhum tipo de perspectiva, mudar, transformar. Então, essa era a esperança deles também. Né? E talvez para a gente também nas nossas vidas, em determinados momentos, e isso para mim, Duna traz sempre, que às vezes a gente acha que nossa vida está um deserto, a gente não consegue mais nada, ou as coisas não vão melhorar. E Se o o Frank povo do Herbert deserto. estivesse vivo, amigo, né? Seria uma conversa muito linda, seria dele com Ailton Krenak, né? Porque eu acho que o Ailton Krenak, Sim, que é um filósofo, pensador, líder indígena, ele fala muito sobre essa questão de que não existe meio ambiente, nós fazemos parte dele, então não é meio ambiente, não está fora de nós. Nós somos o ambiente, nós fazemos parte exato. dele, e isso assim, e se você encher muito o saco dele, ele te elimina, que é o que acaba acontecendo com Duna, né? Tipo assim, é mexer um Sim. tanto com o planeta que o planeta se livra das pessoas que querem explorá-lo, né? Porque ele é vivo. Essa é a questão. Um planeta é uma Tá, vida. então, eu vou ler aqui no livro Duna, na página 30, capítulo 30. Liet Kynes, eu não vou dar spoiler, tá, pessoal? É um personagem, ele é um planetólogo, ele é o cara que cuida da ecologia do Império. O Império mandou ele para lá, para Arrakis, para ele poder pesquisar como é que É o funciona o sistema psicólogo do ecológico. imperador. Não vou falar nada, não se preocupem, spoilers eu não vou dar. Mas eu vou ler uma coisa interessante em que o pai dele, né, o Pardot Keynes, que ele cita, dizia: os homens e suas obras foram uma doença na superfície de seus planetas até agora. A natureza costuma compensar as doenças, removê-las ou isolá-las, incorporá-las ao sistema à sua própria maneira. Tem coisa mais atual do que isso, Thales? Isso é muito Ailton Krenak, né? Imagina só. Eu acho que o Ailton 1900. conheci o Ailton, né? Eu acho que ele não leu Duna, mas eu vou
E a próxima vez que eu encontrar o Ailton em alguma coisa, ou numa Bienal, ou for no Rio de Janeiro, eu vou dar um Duna para ele de presente. Eu acho que ele vai adorar. E mais uma coisa que ele fala nesse mesmo capítulo, ele fala o seguinte: temos de usar o homem como uma força ecológica construtiva. Para o planetólogo prático, o instrumento mais importante são os seres humanos. Conscientização, né? Uhum. 1965. O cara escreve isso em finalzinho da década de 50. Eu acho, inclusive, viu, Thales, a gente estava conversando também sobre isso, por que o Frank Herbert, às vezes, não aparece tanto como o Isaac Asimov, né, o próprio Arthur C. Clarke, né, porque ele não tem, assim, as pessoas não conhecem tanto. Por incrível que pareça, quando ele lança o livro, ele acaba sendo, na década de 60, querendo ser endeusado como um guru ecológico, como um guru das profecias, e ele não queria, o livro é exatamente para fugir desse líder, né? Então, eu acho que até nessa questão ele se afasta um pouco do público em geral, ele fica um pouco mais reservado, com esse receio de ele mesmo se transformar naquilo que ele criticou no livro, né? E tem uma questão, toda vez, é assim, a gente está relendo Dunas, já está quase no final, né? Lá no Sim, grupo. sim. A gente começou essa tarefa, o Pascoal e eu, desde que lemos pela primeira vez, a gente, vez ou outra, topa uma releitura, porque é muito Sim. bom. E, assim, o primeiro livro vai ficar marcado nas nossas vidas, e a gente convida todo mundo a ler Dunas. Leia, compre se vocês quiserem lá a edição da Alep é ótima, mas assim, se vocês gostam de comprar no sebo, na estante virtual, dá para achar também. Enfim, uma leitura que não tem, assim, se você gosta de determinadas coisas, gosta de fantasia, gosta de ficção, gosta de boas histórias, possivelmente não tem como não se apaixonar pelo Duna, porque as personagens, elas vão nos dando novas coisas a cada capítulo. Você está acostumado com ela, mas depois ela faz algo e você fica, poxa, não esperava isso. Ou então ela reflete sobre a ação dela, que eu acho que é interessante no Duna, né? Nem sempre a gente tem em livros de fantasias ou de aventura o personagem refletindo sobre as suas ações, seus impactos, e eu acho que isso deixa o Duna muito interessante. E, inclusive, você falando sobre. A gente está fazendo uma leitura coletiva, estamos já na parte final, mas nada impede, Thales, né, de se aparecer mais pessoas interessadas em lerem conjuntamente, coletivamente, eu me disponho aqui a criar um grupo de WhatsApp e colocar novamente essa leitura em dia, né? Não tem o menor problema, posso ajudar, posso estar nesse grupo para fazer isso. Também convido todos a irem no Instagram, que nós temos, o Dunarax Brasil, que lá a gente coloca todas as notícias. Existe também no Facebook um grupo, né, Dunarax Brasil. Aqui no Brasil, a gente está tentando juntar todos os fãs. Nós também temos um grupo de WhatsApp com mais de 130 fãs de Duna. A gente conversa de todo tipo cultural, mas, claro, a conversa principal é Duna, o filme. Também, quem quiser e tiver interesse, é só falar aqui no privado no Instagram. Mas o mais importante realmente é esse, é vocês conhecerem. Ah, eu posso começar conhecendo Duna vendo o filme do Link, de Duna 1984, ou o seriado. E, gente, assim, Eu não muda recomendo. muito. Eu não, Exato. não recomendo. Eu recomendo começar pelo livro. Não é querendo dizer que o filme é pior, melhor, enfim, mas é porque a experiência da leitura do Duna é muito boa mesmo, assim, não é coisa de fã. Eu estou falando como Isso. mediador de leitura, estou falando como pessoa que trabalha com literatura e incentiva as pessoas a começarem a ler. Então, eu, eu recomendo Duna tranquilamente. Vai ser uma A boa gente está leitura. a gente tá indo para os minutos finais, né, tá? Já estamos com quase 55 minutos. Daqui a pouco o Instagram ele vai desligar automaticamente essa nossa conversa. Mas fica aqui o recado para as pessoas conhecerem. Para quem quiser saber um pouco mais, alguns detalhes, pode mandar mensagens privadas lá no Instagram.
que a gente vai receber, vai responder. Próximo sábado existe já a ideia de fazermos uma live, e aí seria com o colega Cláudio Vila. A cada sábado a gente vai fazer. Eu estou com o Thales Azegon, que é um irmão que eu ganhei, né? Que eu conheci aqui em Fortaleza. E é um cara que eu respeito muito. E eu fico muito honrado de estar aqui com ele. E todo sábado a gente vai tentar chamar pessoas, fãs, para poder falar um pouco mais desse amor que nós temos. Eu vou falar rapidamente, Thales, que eu conheci Duna em 1984, com 12 ou 13 anos, no cinema. Fui assistir o de David Lynch, não entendi nada, mas saí de lá apaixonado por tudo aquilo que eu tinha visto. Eu não sabia o que era aquilo, não entendia nada, não decorei nome de nada, mas aquilo me encantou de uma maneira que eu fiquei naquilo na minha cabeça e não consegui achar algo que onde é que eu tenho mais informações. Aí eu conversando com um colega meu da escola, ele falou: "Ah, tem um livro". E a partir daí, com 12, 13, 14 anos, eu comecei a comprar o livro Duna e ler. Então, desde 1985, 86, eu leio Duna. Né? Então, assim, leio Duna e leio todos os livros. Né? A Aleph não colocou ainda todos os livros, são 6 livros. A Aleph só imprimiu, só editou 5. E está Publicou prometendo muito. recentemente, né? Isso. Tu tem algumas considerações finais, Thales? Eu quero dizer que, passado esse período de isolamento, a gente tinha um plano, desde o começo do ano, falei com você, para fazer na Livro Livre Curió um dia especial de Duna. A gente quer manter isso aqui, essa ideia de fazer aqui na biblioteca, e convidar as pessoas a seguirem as nossas redes sociais, né? A gente tem a biblioteca, Livro Livre Curió, e o meu perfil, que a gente também está falando sempre de livro e de literatura por lá. E é isso, Eu queria assim. E assim, só falar que o amo livro, Duna. viu, Thales? Aí eu vou te interromper. É uma ação do Thales, aqui na periferia de Fortaleza, de Messejana, onde ele tem uma livraria, uma livraria comunitária, tá? Em que ele recebe doações de vários livros e faz com que toda essa meninada, essa moçada, tenha acesso à literatura, cultura gratuitamente. Tá? E as pessoas vão lá, pegam um livro, não anotam nada, depois devolvem e vai repassando. Então, essa é a cultura das bibliotecas Livro Livre, que é de importância para que chegue em todos, um país tão desigual como o nosso, que chegue a mais pessoas. Né? E acho que nós vamos terminando por aqui, né, Thales? Agradecer a todos que participaram, espero que tenham gostado. A gente está começando, é a primeira live que a gente faz aqui no canal, não tinha essa experiência, mas eu acho que com o decorrer do tempo a gente vai ficando um pouco mais tranquilo, mais à vontade e falando de mais detalhes com relação a esse universo fantástico. Conheço, o Duna é apaixonante. As pessoas às vezes ficam, por que tu gosta tanto? Mas porque é muito bom, É, é, você é. Duna é que nem é, melange, é viciante. é viciante, né? Nesse sentido, exatamente. Pois eu só tenho a agradecer. Obrigado aos comentários. Às vezes não dava para responder todos rapidamente, porque a prática aqui de ver, mas 59 minutos. Valeu, um grande abraço, Thales. Obrigado por Tá, participar. Obrigado, gente? gente. Obrigado. A gente fica para a próxima sábado conversar mais. Valeu, pessoal. Obrigado.